Flamengo faz outro jogo ruim, dessa vez contra o Fortaleza, e perde a segunda seguida no Brasileirão. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, gente, aqui Sérgio Barros mais uma vez com vocês. Eu gostaria de já pedir a vocês aí que se inscrevessem no canal, acionassem o sininho para receber nossos vídeos, tá legal? Nossas notificações. Tá bom, gente? Agradeço aí a força de vocês. Então, gente, vamos falar do jogo em si. O jogo em si, o Flamengo começou até o jogo bem, aquele panorama que era esperado, Fortaleza retrancado, bem cá atrás, bem fechadinho, e o Flamengo batendo para poder ver se conseguia fazer os gols, né? Mas, assim, sem criatividade. O Flamengo estava sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Everton Ribeiro. Só tinha o Gabigol ali para fazer um medinho ali, fazer uma sombra, e meteu bastante medo, né? Fez 2 gols, inclusive jogou muito bem, para mim, o melhor jogador em campo, né? Do jogo. O melhor jogador do jogo foi Gabigol. Fez tudo que se esperava dele ontem, assumiu a responsabilidade com esses desfalques todos. Só que esses desfalques não explicam tudo. O time do Fortaleza é um time bem limitado, é um time bom, mas não pode fazer frente ao time do Flamengo. E isso chama atenção por conta das finais que a gente tem. Porque assim, vamos combinar, perder para o Fortaleza não é problema. Perder para o Fortaleza numa altura dessa do campeonato, que esse campeonato já está perdido e a gente sabe disso, também não é problema. Agora, é problema você mostrar, dar ao adversário formas de te anular nas finais, que é o que vai acontecer, que é o que está sendo visto por Corinthians e Atlético Paranaense. O que o Fortaleza utilizou ontem para poder ganhar do Flamengo? Exatamente como gosta de jogar Filipão e, mais ultimamente, o próprio Corinthians. Aliás, sempre esteve, depois foi tentado fazer uma mudança lá no modo de jogar do time, mas o português voltou para o jeitão antigo lá. Todo mundo fechadinho cá atrás e contra-ataque. Então, assim, o Flamengo, como não vinha acontecendo, ficou muito exposto. Se nós não tínhamos quem criasse, né, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, e não tinha quem finalizasse, que era o Pedro, embora o Gabigol estivesse lá e fez o trabalho dele, volto a repetir, estava todo mundo lá, estava Léo Pereira, estava Davi Luiz, estava João Gomes, estava Thiago Maia, estava um time titular, estava lá. Do meio para trás, o time titular estava lá, o time estava muito desfalcado na frente, inclusive dos seus reservas diretos, né? Que o nosso amiguinho lá de São Paulo, novamente, outro juiz de São Paulo, novamente tirou uma porção de jogadores do Flamengo do próximo jogo. Mas isso é outro papo, isso é outro dia, a gente faz uma discussão sobre isso também. Mas é evidente a má vontade. Os jogadores do Fortaleza parecia um jogador de rugby. Logo com 2, 3 minutos, agarrando, puxando e nada de cartão. No segundo tempo, um bando de cartões para os jogadores do Flamengo. Me parece que o único jogador do Fortaleza, posso estar enganado, mas o único jogador do Fortaleza que tomou cartão amarelo foi por reclamação na hora do pênalti. Pois bem, então o que deixa mais preocupado é esse sinal. Olha só. O time está vulnerável, ou se mostrou vulnerável nesse jogo, contra os contra-ataques. Uma coisa que o Flamengo não vinha oferecendo aos adversários. Assim, por quê? Você pode me perguntar, você pode questionar, e é um fato. Mas a defesa não começa no ataque? Exatamente. A marcação que o Flamengo exerce sobre o adversário, sobretudo em quem tem a bola, então a marcação começa lá em cima. Mas olha, Pitomba, esse time do Flamengo que jogou ontem ficou 10 dias treinando. 10 dias treinando. 2 mãozinhas cheias.
Então, assim, tinha que ter um pouco mais de entrosamento. Embora bagunçou mesmo, vamos combinar, no segundo tempo, quando o Dorival começou a fazer as trocas, né? Porque já não tinha os titulares, não tinha os eventuais reservas. Marinho, Cebolinha, não tinha Pulgar. Então, assim, já não tinha os reservas e não tinha não tinha os titulares e não tinha os reservas imediatos. Realmente mexe muito com a estrutura do time. Mas ainda assim, o Flamengo no segundo tempo se entregou. Muito garoto, muita gente jovem lá, muito garoto mesmo. Um garoto lá de 17, 18 anos que nunca tinham nem sido convocados para um jogo, entraram no jogo. Vista a necessidade do Flamengo, né? Por conta de não poder contar com os jogadores. O jogador que fez muita falta foi Vidal. Muita falta mesmo. Mas então, vou voltar a repetir, vamos tocar nesse ponto aqui, que é o que eu quero deixar claro. O jogo de ontem pouco importa, o jogo de ontem que se dane. O sinal que é dado é que preocupa. Esse sim preocupa, porque o Flamengo não pode jogar mal 2 jogos seguidos, embora tenha feito um primeiro tempo até bem, bonzinho, conseguiu virar o jogo, mas muito aquém daquilo que o Flamengo pode produzir. E deixando o sinal de alerta, aquelas falhas que aconteciam no tempo do Português, no tempo do Paulo Souza, voltaram. Ontem nós tomamos muito contra-golpe mesmo. A jogada saía com facilidade porque a marcação não pressionava o homem que tinha a bola. O Fortaleza saía com muita facilidade jogando. Evidente, novamente vou voltar a falar, a defesa começa no ataque, quando você pressiona a saída de bola e deixa o adversário em situação difícil. Daí para frente, a coisa é uma consequência. Novamente mostrou aquele probleminha de distância entre as linhas. A linha de zaga não estava seguindo, não estava compactando com o meio-campo. Então isso tudo, eu já tinha detectado isso uma boa parte do jogo contra o Fluminense. E ontem novamente, quando o time subia, a linha de zaga não subia. Não fazia a compactação do time, deixava um buraco onde jogava. Eles receberam várias vezes. Foram 2 ou 3 oportunidades contra a zaga, de frente para a zaga correndo de costas para o gol. A zaga correndo de frente para o gol. Isso aí nunca é bom sinal. Zagueiro correndo de cara para o goleiro dele não é bom sinal. Então, assim, a gente tem que abrir o olho com relação a isso, com relação ao que vem na frente, né? Ao que nós estamos almejando, que o Flamengo precisa ganhar, que são as Copas. Já que lá atrás fez uma opção clara pelas Copas, quando botou time reserva contra o Palmeiras, botou time reserva contra o Ceará. Então, deixou claro que o objetivo eram as Copas. Então, o time não pode dar esse mole que está dando, né? Esses moles que estão dando aí, para justamente nos jogos nos jogos das Copas, contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians, que, volto a repetir, vão jogar em contra-ataques. Então, Dorival abre o olho, treina esse time para esse tipo de coisa não acontecer, tá certo? Pois bem, como a gente faz aqui, vamos falar dos pontos altos e dos pontos baixos, né? Ponto baixo, a zaga. Davi Luiz falhou, Léo Pereira falhou. Léo Pereira falou em pelo menos 2 dos 3 gols. Léo Pereira falhou, assim, lembrando assim de cabeça. Davi Luiz falhou, João Gomes. Então teve, do lado esquerdo, o primeiro bote que foi dado foi errado pelo Thiago Maia. O segundo pelo João Gomes, que já era para ele ter feito a falta, não fez, não parou o lance. Aliás, o Davi Luiz primeiro, né? Não foi o Thiago, mas foi o Davi Luiz, deu o bote errado. O João Gomes acompanha o cara e não faz a falta. E o Léo Pereira é driblado do jeito que foi. Quem fez os gols ontem, quem fez os gols ontem do Fortaleza foi o Pedro Rocha. Isso teve aqui no Flamengo, né? E foi o que foi. Assim, não é nenhuma Coca-Cola, não. Então você
tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Ele sabe correr e desviar, né? Então, assim, a zaga toda falhou nesse lance. Um lance em que o Flamengo teve chance, as coberturas foram feitas, e tivemos várias chances de fazer a falta, parar o jogo, e não fizemos. Então, novamente, a zaga foi horrorosa. O Santos me rebate uma bola no terceiro gol. Já tinha feito contra o Fluminense, né, seu Santos? Então, assim, Santos falhou, foi horroroso. Léo Pereira foi horroroso, Davi Luiz foi péssimo, e a zaga vinha se sobressaindo, vinha jogando muito bem. João Gomes não construiu e não destruiu. Ponto alto, Gabigol. A bola do cara voltou a entrar. Isso é muito bom pra gente, esse é um ponto positivo nesse momento de decisão. Então, para mim, o melhor jogador em campo e o que se salvou ontem. O resto, muito abaixo. E olha, vou falar de novo. O time treinou 10 dias para apresentar aquilo que apresentou ontem, sobretudo no segundo tempo. Então, olho vivo e foco nas Copas que, né, já estava bem claro que era isso que se procurava. Então, foco nas Copas para resolver logo esse problema. Novamente, peço a vocês que se inscrevam no canal, acione o sininho para dar uma força para a gente. Mande o link aí para quem gosta de futebol, para quem gosta de opinião isenta, para quem é flamenguista. Não é isso? Faz esse favor para a gente aí para dar uma força para o canal. Pois bem, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu fico aguardando vocês aqui no próximo vídeo. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima.